Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer um recurso pedagógico. Seria uma tabela para auxiliar os alunos que estão no processo de alfabetização, nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano. Essa tabela você vai poder estar adaptando de acordo com o diagnóstico do aluno ou do seu filho. Neste caso, o ideal é que essa tabelinha seja feita em casa, para os pais jogarem com os seus filhos, certo? E auxiliar então aí da continuidade no processo de alfabetização dos seus filhos em casa, já que estamos nesse momento de isolamento social. É uma tabela totalmente reciclável, né? O ideal é que se utilize esses recursos recicláveis para que não precise estar saindo de casa para comprar nada, ok? Então, o que a gente vai precisar? Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar a nossa tabelinha. Aqui. Ela vai ficar mais ou menos assim, de acordo com o material que você vai ter em casa, né? Você pode estar adaptando também. Então, você vai precisar fazer também 2 dadinhos que eu também vou estar ensinando aqui no vídeo. Vai ficar mais ou menos assim. Também vai poder ser adaptado conforme o material que você tem em casa. Esses dadinhos são bem legais de fazer porque é utilizando caixinha de leite. Eu vou estar ensinando depois para vocês no decorrer do vídeo o passo a passo. Vamos começar então pela tabela, certo? Você vai usar um papelão, qualquer papelão, pode ser de caixa de sapato, pode ser de caixa de leite, qualquer material que você tem em casa que você possa estar recortando para poder utilizar. Esse meu aqui tem aproximadamente 28 centímetros por 30, então, mas pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, não tem problema. O que você precisa fazer nessa tabela? São 7 linhas e 7 colunas, certo? Então, você vai dividir a sua tabela, assim como a minha. Essa minha tabela aqui que já está pronta, eu utilizei barbante para fazer a divisão dela. Mas hoje, no que eu vou estar ensinando para vocês, eu vou utilizar a canetinha mesmo, que eu acho que é um pouquinho mais simples para estar ensinando. Então, eu já deixei aqui as minhas linhas prontas. E aí, eu formei já, então, 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz um xizinho aqui no primeiro cantinho da direita, que é para quando a gente for fazer essa parte aqui dos números do dado e das cores, a gente não se confundir. Essa partezinha aqui, ela fica sobrando, certo? Então, quando você for fazer a sua, já faça esse xizinho assim como eu fiz. Então, eu já fiz as linhas, agora eu vou fazer as colunas, certo? Eu já deixei a minha demarcação aqui, mais ou menos. Então, vai ser bem rapidinho para fazer. Eu vou fazer, como eu disse, com canetinha hoje, para poder estar facilitando aqui no vídeo a explicação. Mas na minha outra tabela eu utilizei o barbante. Então, eu fiz aqui também 7 coluninhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o xizinho, que é pra gente não se confundir, certo? Quando eu ensinar vocês a fazer o dado, você pode estar fazendo ou pintado de canetinha, ou pintado de tinta guache, esse dadinho colorido aqui. Depois eu vou estar ensinando pra vocês como joga e vocês vão entender o porquê que tem que ter 2 dados. Pode pintar com canetinha, pode pintar com tinta guache, pode usar também papel cartão. Eu tenho aqui papel cartão, mas não vai ser o que eu vou utilizar agora. Eu vou pintar com a canetinha, que para fazer o vídeo vai ficar mais fácil. Aí depois vocês podem adaptar com o recurso que vocês têm em casa. Folha sulfite colorida, enfim. O importante é que um dado seja colorido, que ele tenha 6 cores de cada lado, uma cor diferente da outra. Então, eu vou fazer a minha com canetinha. Então, eu já separei aqui 6 cores de canetinha, para vocês verem. Marrom, vermelho, azul, verde, roxo e azul claro. Então, eu vou pintar. Eu vou pintar essa minha tabela. Eu vou fazer uma pintura aqui um pouco breve, só para sinalizar para vocês mais ou menos como que tem que ficar, certo? Lembrando que aqui na tabela vai ter sempre que cada cor corresponder lá no dado também. Se eu tenho azul, vermelho, verde, amarelo aqui, eu tenho que ter azul, vermelho, verde e amarelo lá no meu dadinho também, certo? Porque senão o jogo não vai dar certo. Vermelho, roxo, azul claro, azul, verde, marrom.
Ok, só para vocês entenderem mais ou menos como que vai ficar. Então, aqui eu pintei mais ou menos, tá? Aí você vai poder estar pintando na cor que você quiser e também tá utilizando outros recursos, como eu já disse. Essas cores, elas vão na primeira linha, né? Na parte de cima. Deixa o xizinho aqui do lado, que é para não se confundir. E agora a gente vai fazer a marcaçãozinha dos números do dado. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Até que fique como está essa tabelinha aqui. Aqui nessa minha tabelinha eu fiz o meu número coloridinho, mas se você quiser estar fazendo só preto como o dado tradicional, você pode estar fazendo também, vai ficar a seu critério, ok? Finalizando essa parte, eu já tenho a base da minha tabelinha pronta. A base da minha tabelinha tá pronta. Como que eu vou preencher essa tabela? Aí também é uma coisa que vai ficar a critério de cada um. Como eu tinha revista em casa, suficiente, eu recortei as palavras da revista, certo? Aqui nessa minha tabelinha aqui, ó, as palavrinhas foram recortadas de revistas, ok? Mas se você não tiver revista em casa, você pode pegar uma folha sulfite branca e você pode escrever as palavras de acordo aleatoriamente com o que você quer que o seu filho, que a sua criança, que o seu aluno aprenda, e você vai estar depois recortando como se fosse da revista. Talvez até a própria criança pode estar escrevendo essas palavras, que também é bem interessante, certo? Ou recortando da revista também, se for o caso que você tiver revista suficiente. Outra dica importante. A tabela, ela pode ser com velcro, né? Aqui nessa minha aqui, ó, eu coloquei velcro na tabela e nas palavras. Eu também plastifiquei as palavras com fita transparente, né? Por quê? Porque daí a durabilidade desse papelzinho aqui vai durar bastante tempo. E se eu conseguir que o meu aluno, o meu filho, já tenha desenvolvido a escrita dessas palavras que eu escolhi aqui, vão ser 36 palavras, eu posso estar trocando essas palavras, certo? Posso colocar outras, eu posso começar com palavras com 2 sílabas, depois aumentar para 3 sílabas, eu posso estar variando também, isso vai ficar a critério de vocês, tá? É só uma sugestão. Se não tiver o velcro para fazer, não tiver a fita, não deixem de fazer, façam apenas recortado e depois vocês vão adaptando. Certo, agora que a minha tabelinha já tá pronta, eu vou ensinar para vocês o dado. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. O que a gente vai precisar no dado? Uma caixinha de leite, aqui. Uma caixinha de leite desse modelinho aqui, ó, essa compridinha, tá? Essa aqui vai ser o ideal para estar facilitando a elaboração do nosso dado. Tem outros modelos de dados, inclusive no YouTube você vai achar, mas são diferentes. Eu acho que esse aqui é o modelo mais prático, mais fácil e mais rápido para a gente estar fazendo. Eu não sei se alguém já tinha criado esse modelo de dado, mas eu inventei em casa. Então, como que você vai fazer? Você vai precisar da régua, uma caneta, um lápis ou uma canetinha, e você vai demarcar. O fundo dessa caixa tem 7 centímetros por 7 centímetros. Então, você vai precisar demarcar também 7 centímetros nas laterais. Primeira lateral, você demarca 7 centímetros. Você pode estar, inclusive, marcando para ficar mais fácil para recortar. Mais 7 centímetros. Mais 7 centímetros. E no último lado, no quarto lado, em vez de você demarcar 7 centímetros, demarque 14. Você demarca 14 centímetros. Ok? E depois você vai recortar. E aí vai ficar assim, ó, como essa aqui que eu já deixei um pouquinho pronto para facilitar o vídeo, para não ficar muito demorado. Ela vai ficar exatamente como uma caixinha. Essa parte aqui você pode estar colando com fita transparente, com fita, como eu tenho essa fita aqui, eu vou estar utilizando essa fita aqui. Você pode estar utilizando também cola quente. O recurso que você tiver e que ficar bom para você trabalhar. Como eu tenho essa fita aqui, eu vou estar utilizando essa fita porque a minha fita transparente já terminou. Eu precisei usar nas minhas palavrinhas da primeira tabela que eu fiz, as palavrinhas todas foram plastificadas com fita transparente. Então, eu fiquei sem fita transparente, mas eu vou usar essa fita aqui. E pronto. Ó, eu já fechei
a minha caixinha. O dado já está praticamente pronto. Agora a gente precisa encapar esse dado. Você pode utilizar folha sulfite, você pode utilizar jornal. Eu vou utilizar aquele saquinho que vem o pãozinho da padaria, tá? Também é uma forma da gente estar reciclando aquele material ali, né? Se ele estiver limpinho, a gente pode estar utilizando. Como que eu vou fazer? Eu vou embalar essa caixinha para presente, tá? Vou embalar essa caixinha para presente, como se eu fosse fazer um presentinho. E aí, mais uma vez eu digo, você pode utilizar o recurso que você tiver. Eu vou utilizar aqui, que eu acho que é um pouquinho mais prático, a minha cola quente. Caiu aqui. Daí você encapa a caixinha, como se você fosse embalar um presente. Essa parte ela é um pouco mais chatinha, principalmente se você for perfeccionista, assim como eu. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Ó, como se fosse um presentinho. Eu gosto muito da cola quente porque ela é bem instantânea, né? Você cola e pronto. A cola branca, outro tipo de cola, às vezes você tem que ficar um tempinho ali segurando para poder secar a cola para fixar. Esse aqui eu fiz um pouquinho rápido, pra gente agilizar aqui no vídeo. E aí tá pronto aqui o nosso dadinho. Como eu disse, você pode utilizar para encapar outros recursos. Não precisa ser esse tipo de papel que eu mostrei aqui no vídeo. Pode ser também folha sulfite colorida, enfim. E aí você vai são 2 dados que você vai precisar. Então, você vai ter que fazer 2 dados. Um dadinho você vai fazer colorido, conforme as cores que você pintou lá na sua tabelinha, certo? Então, eu já vou pintar esse meu aqui. Eu utilizei verde na minha tabelinha. Você pode estar pintando também de tinta guache, ou colando nas laterais o papel cartão colorido. Enfim, você vai utilizar o recurso que você tem em casa. Folha sulfite colorida. O importante é que fique um lado de cada cor, assim como esse, tá? E o outro dadinho você vai fazer como o dado tradicional, com números. Ó, as bolinhas. Igual você fez aqui na sua tabelinha, certo? Pronto, essa parte. Você pode fazer ainda um outro recurso, que é bem interessante, as crianças gostam bastante, que é a pastinha, que eu chamo de pastinha sustentável. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Você pode utilizar uma pastinha transparente, essas pastinhas tipo de arquivo aqui, ou essa pastinha que é um pouquinho mais dura, aquelas pastinhas que vem com elástico. Essa aqui, por exemplo, é daquelas que vem com elástico. Ela tava um pouco velhinha, então eu virei ela do avesso para ela ficar com a parte lisinha para poder escrever. E daí eu vedei ela aqui, né? Porque eu quis utilizar essa aqui. Essa aqui é mais simples, você vai colocar só a folha sulfite aqui dentro. Pode ser branca, pode ser colorida, pode ser a cor que você achar melhor, tá? Que você tiver em casa, né? Pode ser um papelão também. O importante é que seja assim, a pastinha transparente e lisa. E aí, como é que a criança vai jogar? Ela pode ser jogado em 2 pessoas ou mais, tá? O ideal é que a gente faça em 2, porque enquanto uma criança joga, a outra faz o registro aqui na pastinha conforme eu vou ensinar, certo? Então, a primeira criança vai jogar o dado. Ela vai jogar o dado, opa, tem que ser o dado colorido e o dado de número. Então, caiu aqui pra mim o número 5 e a cor roxa. Então, eu vou percorrer lá na minha tabela, lá na minha tabelinha, o número 5 e a minha corzinha roxa. Como aqui nessa minha tabela eu não tenho roxo, eu vou utilizar o azul, tá? Então, o 5, roxo, o que que tá escrito aqui? Tarefa.
Então, a criança vai ter que ler essa palavra. Aquela criança que está em processo de alfabetização. Por que é legal jogar em dupla? Ou até mais crianças, né? Porque enquanto uma lê, a outra vai fazer o quê? Vai registrar a palavra. Tem que ser canetão de quadro. Eu esqueci de pegar aqui, então eu usei a canetinha. Aí a criança vai registrar a palavra. Você pode ter também uma esponjinha, que daí a criança pode estar apagando para escrever novamente a próxima palavra. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A metodologia do jogo é essa, é jogar o dado, uma criança lê, a outra registra. A questão da pastinha, ela é adaptável. Se você não tiver esse recurso, você pode usar um caderno, a criança pode escrever num caderno, numa folha, enfim. É só uma sugestão mesmo, tá? Eu vou dar uma outra sugestão que eu acho bem legal para trabalhar a matemática. Você vai utilizar o mesmo recurso, só que ao invés de você utilizar palavras na tabela, você vai utilizar números. Eu fiz aqui nessa minha tabelinha probleminha simples, 5 menos 1, 2 mais 2, 3 mais 3, enfim. Para você estar trabalhando com a criança a questão da matemática. Você pode utilizar também a própria tabuada, né? A tabuada de 2, a tabuada de 3, você pode variar aqui. E aí a criança vai jogar o dado, conforme o número do dado e a cor, ela vai percorrer a tabela e vai ter que responder aquela questão, tá? A criança vai depender de como que tá o processo de elaboração mental dessa criança, se já tá um pouquinho mais avançado. Você pode utilizar a pastinha com bolinhas, por exemplo, vamos supor que na tabela caiu 2 mais 3, aí a criança pode riscar na primeira bolinha 2, na segunda 3, aí aqui ela vai colocar 3 mais 2, e aí ela vai contar quanto que deu o resultado. 2 mais 3 é 5, então ela vai chegar nesse resultado contando 1 a 1. E aí, se ela já tem o processo mais elaborado de raciocínio lógico, ela já vai estar conseguindo também responder que 2 mais 3 é 5, sem precisar fazer o cálculo ali. Só mentalmente, talvez ela já consiga. Então, por isso que esse recurso ele pode ser usado em todo o processo de alfabetização, desde o primeiro ano, segundo, terceiro ano e demais anos, caso seja necessário, né? A tabuada, principalmente, pode usar no quarto ano, quinto ano, porque sempre é interessante, é necessário, é uma forma lúdica deles estarem aprendendo, então é um recurso sempre válido, certo? Eu espero ter contribuído para esta quarentena, que vocês façam esse recurso em casa, joguem com seus pais, com o primo, com a prima, ajudem as crianças a elaborar a tabelinha e façam um bom uso. Espero que a gente possa se encontrar logo, lá no Cedim, né? Que já tá com saudade. E respeitem, né? Aí as normas de segurança. Fiquem em casa, se protejam, lavem as mãozinhas. E até a gente se encontrar lá no Cedim, tá bom? Um abraço!